Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Análise de Inter e Fluminense, 0x0 no Beira-Rio. Inter decepciona mais uma vez o seu torcedor. Tá difícil, né, ter uma sequência de vitórias. Tá difícil ter uma sequência de bons resultados. Enfim, depois da bela vitória contra o Cruzeiro fora de casa, o Internacional volta a decepcionar o seu torcedor. Teve debate na entrevista coletiva. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Deixa eu pegar aqui a minha cola, porque eu acabei anotando aqui os principais pontos do que a gente viu e ouviu de quem esteve lá, né, no estádio Beira-Rio. Essas análises elas são muito importantes porque na TV a gente fica meio, né, nas mãos do diretor da TV, né? Aquilo que o diretor da TV vai mostrar, e a gente não tem alguns comportamentos que a gente gosta de ver quando a gente está no estádio, né? Então, vamos lá. Aí, mídia isenta, mídia identificada, né? A gente acabou fazendo aí um compilado e muito que o pessoal falou, time preguiçoso, que escolhe jogo para jogar, né? Que os reservas não entram e acabam não performando da mesma maneira que os titulares acabam performando. Também se falou em caça às bruxas, né? Sempre quando há, né, um resultado ruim, acaba sempre se procurando, né, um culpado, e muitos questionamentos também a respeito, né? Por que os jogadores eles estão nesse momento da temporada escolhendo o jogo para atuar? Por que eles não conseguem ter uma repetição de atuação, uma repetição de resultado? Acho que o modelo de jogo o Inter tem repetido, né? Só o que está acontecendo é que por vezes o time entra mais ligado no jogo, mais atento àquilo que está acontecendo, e aí acaba as coisas acontecendo, e por outras vezes o time entra um pouco mais desligado e as coisas acabam não acontecendo. Acho que talvez essa seja a principal diferença de um jogo tão bom que o Inter fez contra o Cruzeiro sob controle, né? Acabou conquistando os 3 pontos lá em Belo Horizonte, e depois, né, de um jogo não tão bom contra o Fluminense. Mas é importante também a gente salientar que do outro lado tem um bom adversário. O Fluminense é bem treinado, o Fluminense tem um bom treinador. O Fluminense mantém o padrão de jogo, né, do time titular e também do time reserva. Todos os jogadores reservas sabem aquilo que eles precisam fazer. O mesmo a gente não pode dizer do Internacional, que tem essa grande diferença, né? Quando sai um titular, é um Deus nos acudas. É muito complicado porque os reservas eles acabam não performando da maneira que os titulares acabam performando, por mais que, né, tenha essa diferenciação de titular e de reserva, né? O titular normalmente joga mais do que o reserva é reserva porque ele tem menos qualidade que o titular, mas é importante, né, que se mantenha o mesmo desempenho, a mesma vontade do time titular. Bom, e a gente não viu, né, isso nos reservas do Internacional, mas a gente viu isso nos reservas do Fluminense. Aqueles que acabaram sendo escalados pelo técnico Fernando Diniz, eles deram a resposta dentro de campo. Bueno, vamos para a entrevista coletiva, porque eu acho que tem muito ponto interessante na entrevista coletiva, né, porque o técnico Eduardo Cudê ele faz uma apanhada do que foi o jogo, ele foi questionado já na arrancada a respeito de uma continuidade no trabalho. Ele acabou dizendo que não iria falar a respeito disso antes da eleição. Eu acho que ele é prudente, né? Porque não adianta nada ele projetar, daqui a pouquinho ganha o candidato da oposição, que há uma divisão no candidato da oposição em relação ao aproveitamento do técnico Eduardo Cudê. O presidente, que é quem vai assinar a caneta, Roberto Melo, candidato a presidente, ele disse que quer continuar com o Eduardo Cudê, mas no entorno dele há uma grande divisão. Muita gente quer outro técnico, outros querem a continuidade do técnico Eduardo Cudê. Então, né, quando o técnico não entra como unanimidade, muito provavelmente, né, a tendência é que ele não prossiga com o seu trabalho. Então, né,
o Eduardo Cudê é prudente e, de forma acertada, ele prefere não falar a respeito disso. Bueno, ele falou sobre o jogo, disse que o time criou inúmeras oportunidades, mas acabou, né, não sendo preciso. Por mais que o Fluminense tenha tido mais posse de bola, o Internacional teve 20 finalizações, 5 delas foram no alvo, né? Um volume bem abaixo daquilo que o Inter já criou nesse próprio campeonato brasileiro. Mas o ponto que chamou a atenção da entrevista coletiva foi no momento em que o repórter da Rádio Gaúcha, né, fez o seu questionamento. Né? Ele fez uma tese longa, diga-se de passagem, analisando os insucessos do Internacional dentro de casa, não só, né, no Campeonato Brasileiro, mas principalmente aí no Campeonato Gaúcho, na Copa Libertadores da América, na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, aonde o Inter sempre foi eliminado dentro do estádio Beira-Rio. E, né, no momento ali que ele estava encerrando a tese para questionar o técnico Eduardo Cudê a respeito do jogo de hoje, né, do jogo dessa quarta-feira contra o Fluminense, ele acabou falando, o Fluminense veio com um time descaracterizado. Aí o Eduardo Cudê interrompeu ele e disse, na sua opinião, né, que o time veio descaracterizado, o Fluminense é um time muito forte, mostrando respeito ao adversário. Aí o nosso companheiro foi pro lado do deboche, né? Ele falou do Cano, e aí o Eduardo Cudê quis propor a ele um outro debate a respeito, né, de futebolisticamente jogando, né, se o Inter tinha sido melhor que o Fluminense futebolisticamente jogando nos 180 minutos da Libertadores da América. O repórter voltou a ironizar o técnico Eduardo Cudê, depois ele acabou fazendo uma pergunta se o Eduardo Cudê achava que a Taça da Libertadores deveria estar no Beira-Rio. Aí o Eduardo Cudê tentou responder da melhor maneira possível, diferentemente de como alguns acabaram interpretando, né? Foram respostas serenas, foram respostas calmas e tentando explicar e tentando dar o ponto de vista dele. Curioso, né? Que quando o Renato espinafra os companheiros, a gente não vê essa valentia toda deles na entrevista coletiva. Fechando parênteses. Mas, né, acabou esculhambando, né? Apatifou a entrevista coletiva e não era de se esperar de um repórter tão experiente como é o repórter dessa emissora. Que é um repórter que não está na primeira fervura, não, né? Já é um repórter que conhece muito, né? E já passou aí por inúmeras coberturas, mas eu acho que ele acabou errando o tom, errando a mão e criou um clima até desconfortável na entrevista coletiva. Outro questionamento que foi feito ao Eduardo Cudê é uma possibilidade aí do Internacional entregar os jogos, né, para os adversários do Grêmio, já que o Grêmio entrou na corrida aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Ele falou que não iria responder a respeito disso, falou que são profissionais e que, né, isso jamais passaria, né, pela cabeça dele. Outra situação que acabou chamando a atenção foi quando ele foi questionado a respeito do Dalber, né, e ele acabou falando, né, que o jogador estava nervoso e que, né, acabou comprometendo, acabou não rendendo, acabou também não sendo, né, útil nesse momento. E pelo que o técnico Eduardo Cudê acabou falando, né, dificilmente, né, o Dalber vai voltar a jogar com a camisa do Internacional. O próprio Dalber falou, né, na entrevista coletiva, na zona mista, né, ali aos repórteres, né, pediu desculpas, né, pelo que o pessoal talvez tenha interpretado de forma equivocada a fala dele, né, ou o gestual dele, que ele acabou fazendo, né, um gestual assim para a torcida, e a torcida acabou entendendo de uma forma equivocada. Enfim, né, tá todo mundo de cabeça quente, né, acredito que talvez aquilo que o Dalber falou fique mais próximo, né, ao que realmente aconteceu. Ele até, né, trocou algumas palavras ali com um torcedor que estava, né, bastante exaltado com ele. Ele acabou trocando algumas palavras também, né, bastante exaltado ali.
São situações que acabam, né, acontecendo depois de um insucesso, depois de um empate contra o Fluminense. Volto a repetir, né, em circunstâncias normais, né, se fosse outro técnico, se fosse o técnico da aldeia, muito provavelmente esse empate seria considerado o resultado normal. Mas como é o técnico Eduardo Cudê, e se fosse o Cacique Medina, e se fosse o Miguel Ángel Ramírez, e se fosse o Pedro Caixinha, e se fosse o Juan Pablo Vojvoda, a situação seria a mesma. Seria de uma intensa crítica pelo resultado e pela atuação do Internacional. Enfim. Agora o Inter vai ter o Palmeiras no próximo sábado e, claro, né, de olho também no que vai acontecer em Botafogo e Grêmio. O Inter precisa também de pontos no Campeonato Brasileiro, mas principalmente tudo vai depender de Botafogo e Grêmio. Botafogo vencendo, o Inter muito provavelmente vai entrar à vera nesse jogo contra o Palmeiras para logo de vez arrancar esses pontos necessários, já que o Palmeiras acabou tomando essa traulitada do Flamengo. E agora o Flamengo também é outro postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, aconteceu de tudo no Beira-Rio na noite desta quarta-feira. Desde o time não performando aquilo que performou, mesmo contra um bom adversário, se esperava uma vitória, né, do Internacional, justamente por como vinha o time do Fluminense. Galera não treinou, galera tava só de ressaca do título. Pareceu que a ressaca do título do Fluminense contagiou o time do Internacional e parecia que tava todo mundo, né, de ressaca após um título. Só que o título acabou sendo do outro lado, acabou sendo do tricolor. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!